Você já ouviu o que aconteceu com a princesa Charlene de Mônaco? Sua vida deu uma guinada turbulenta, marcada por rumores de um escândalo de infidelidade e sussurros sobre os supostos relacionamentos extraconjugais de seu marido. Enquanto o mundo assistia ao desmoronamento do casamento de conto de fadas entre Charlene e o príncipe Albert, revelações impactantes vieram à tona, abalando os alicerces da família real de Mônaco. Mas como tudo se complicou tanto para a princesa, que parecia ter tudo? Em julho de 2011, o mundo assistiu maravilhado quando a princesa Charlene de Mônaco, ex-nadadora olímpica da África do Sul, se casou com o príncipe Albert II, o monarca reinante do pequeno e glamouroso Mônaco. Foi um espetáculo deslumbrante, reminiscente dos casamentos reais de antigamente. A união de um príncipe e uma plebeia capturou a imaginação de milhões. Para muitos, o casamento simbolizava a continuação do legado de Mônaco, com Charlene assumindo o papel que antes foi ocupado pela famosa mãe de Albert, Grace Kelly. A cerimônia aconteceu em 2 dias. A cerimônia civil foi seguida por um serviço religioso no Palais Princier de Mônaco, com a presença da realeza europeia, estrelas de Hollywood e mídia de todo o mundo. Charlene usou um impressionante vestido de Giorgio Armani Privé, adornado com 40 mil cristais Swarovski e 20 mil gotas de madrepérola. Todo o evento, desde os elaborados arranjos florais até os majestosos fogos de artifício sobre o porto de Mônaco, pintou a imagem de um casal real destinado à felicidade. Charlene e Albert, pelo menos publicamente, pareciam ser o casal perfeito, encantador, elegante e unido em seus papéis como líderes reais de Mônaco. A fascinação mundial pelo casamento deles era compreensível. Mônaco é um lugar sinônimo de luxo, glamour e intriga. Durante décadas, o príncipe Albert foi um dos solteiros mais cobiçados da Europa. Como filho de Grace Kelly, uma das figuras mais icônicas do século XX, e do príncipe Rainier III, ele sempre esteve no olho do público. Seu casamento com Charlene, uma atleta profissional que se tornou princesa, parecia ser a culminação de anos de especulação sobre quando e com quem Albert se casaria. Charlene trouxe sua própria história única para a união. Ela não era uma noiva qualquer. Havia representado a África do Sul na natação nos Jogos Olímpicos de Sydney e cresceu longe do glamour da elite de Mônaco. Seu charme simples e sua beleza rapidamente a tornaram uma figura querida, tanto em Mônaco quanto internacionalmente. Sua entrada para a família real foi vista como um conto de fadas moderno, uma garota de origens humildes se casando com uma das famílias reais mais glamourosas do mundo. No entanto, mesmo desde o início, houve sinais sutis de que nem tudo era tão perfeito quanto parecia. Rumores começaram a circular antes mesmo do casamento, insinuando que a princesa Charlene tinha dúvidas. Surgiram relatos que sugeriam que Charlene tentou fugir de Mônaco poucos dias antes da cerimônia, apenas para ser persuadida ou, como alguns afirmavam, pressionada a seguir adiante com o casamento. O palácio negou veementemente essas acusações, insistindo que Charlene estava comprometida com seu casamento. No entanto, os rumores semearam dúvidas sobre a verdadeira natureza de seu relacionamento. Ainda assim, o mundo continuava encantado com o casal real. Em público, a princesa Charlene e o príncipe Albert pareciam serenos e felizes. Eles eram vistos como o epítome do charme real de Mônaco, com a beleza e o atletismo de Charlene complementando perfeitamente a herança real de Albert. O casal parecia ter encontrado um equilíbrio entre suas responsabilidades públicas e suas vidas privadas, o que os fazia parecer na superfície o casal real perfeito. Para o povo de Mônaco e para os observadores da realeza em todo o mundo, este casamento parecia ser uma continuação do rico legado do principado. Charlene assumiu papéis caritativos, assim como Grace Kelly antes dela. Com seu sorriso radiante, parecia abraçar sua nova vida como membro da realeza. Juntos, Albert e Charlene pareciam dispostos a continuar o legado real que Grace e Rainier haviam começado.
Um novo capítulo na história de Mônaco, cheio de amor, tradição e dever. No entanto, por trás da imagem pública polida, havia sinais crescentes de tensão. A princesa Charlene, durante eventos reais, muitas vezes parecia reservada, até mesmo distante. Isso gerou rumores sobre sua felicidade no casamento. Enquanto Albert mostrava confiança em seu papel como príncipe de Mônaco, Charlene era vista lutando para se adaptar ao escrutínio público que acompanhava ser membro de uma das famílias reais mais destacadas da Europa. Conforme os anos passaram, os rumores de descontentamento na família real persistiram. Embora mantivessem uma fachada pública de unidade, a verdade por trás do glamour real começava a se desmoronar. Então surgiram sussurros de infidelidade e tensões emocionais que começaram a ocupar o centro das atenções. Com o tempo, a aparente infelicidade da princesa Charlene tornou-se mais difícil de ignorar. Durante eventos reais, muitas vezes, ela parecia solene ou distraída. Observadores frequentemente notavam sua linguagem corporal. Essa mudança foi sutil no começo, mas com o tempo tornou-se mais evidente, alimentando a especulação sobre o verdadeiro estado de seu casamento. A mídia, sempre ansiosa para descobrir segredos por trás dos muros das casas reais, começou a captar esses sinais sutis. Relatos sugeriam que a princesa Charlene estava lutando com sua nova vida como membro da família real de Mônaco. Ao contrário do príncipe Albert, que nasceu e cresceu sob o escrutínio público, Charlene havia levado uma vida relativamente privada antes de se casar com a monarquia. A transição de atleta olímpica para membro da realeza, com todas as pressões e expectativas que isso implica, parecia pesar muito sobre ela. A portas fechadas diziam que Charlene achava o estilo de vida real sufocante. A constante atenção pública, os implacáveis protocolos reais e o escrutínio de cada um de seus movimentos pareciam cobrar um preço emocional. Ainda mais preocupante, circulavam rumores de que seu relacionamento com o príncipe Albert estava longe de ser a união perfeita que se apresentava. Pessoas próximas ao casal especulavam que Charlene era profundamente infeliz em seu casamento, mas sentia-se presa por suas responsabilidades reais e pelo peso das expectativas públicas. Em 2017, a mídia começou a relatar com mais frequência sobre a aparente distância emocional da princesa Charlene durante suas aparições públicas. Embora continuasse a cumprir com seus deveres reais, suas interações com o príncipe Albert pareciam cada vez mais formais e distantes. O casal, que um dia encantou o público com seu aparente afeto mútuo, agora parecia tenso. Às vezes, Charlene parecia quase melancólica, como se o fardo de manter a fachada de um casamento perfeito tivesse se tornado pesado demais. Apesar desses sinais exteriores, a família real permaneceu em silêncio. O palácio em Mônaco é conhecido por manter os assuntos familiares em privado. Fez pouco para abordar os crescentes rumores de um casamento problemático. A narrativa oficial continuava sendo que o casal era forte e estava comprometido com seus papéis, mesmo quando a mídia insinuava o contrário. Os rumores persistiram, e para muitos era apenas uma questão de tempo antes que surgissem revelações mais concretas. Somado à especulação, havia relatos de fontes próximas à família real que insinuavam tensões contínuas no casamento. Alguns sugeriam que a princesa Charlene se sentia isolada e sozinha, apesar de seu status elevado. Também circulavam rumores de que a agenda exigente de Albert e seus deveres como governante de Mônaco haviam contribuído para a distância emocional entre eles. Embora o príncipe Albert continuasse a ser uma figura pública proeminente, Charlene parecia cada vez mais relutante em estar no centro das atenções. Em 2020, esses rumores apenas se intensificaram. Alguns veículos sugeriam que o casal vivia vidas em grande parte separadas. As ausências da princesa Charlene em importantes eventos reais começaram a levantar suspeitas, e a especulação aumentou em torno de que seu casamento com Albert estava profundamente abalado. Suas longas estadias longe de Mônaco, especialmente durante suas visitas à África do Sul, alimentaram ainda mais a narrativa de que ela buscava distância de sua vida real e possivelmente até de seu marido.
A primeira grande revelação veio logo após o casamento em 2011, quando surgiu a notícia de que o príncipe Albert poderia ter tido outro filho fora do casamento. Embora Albert já tivesse reconhecido publicamente 2 filhos ilegítimos de relacionamentos anteriores, Jasmine Grace Grimaldi, nascida em 1992, e Alexandre Coste, nascido em 2003, essas revelações eram consideradas parte de seu passado. No entanto, persistiram rumores de que Albert havia sido infiel, mesmo depois de anunciar seu noivado com Charlene, e que um terceiro filho, supostamente nascido durante seu relacionamento, estava sendo mantido em segredo. Os tabloides explodiram em especulações sobre a identidade da mãe e o impacto que essa revelação teria na princesa Charlene. Para Charlene, que já se dizia estar enfrentando problemas em seu casamento, a notícia foi devastadora. Embora o palácio tenha sido rápido em descartar as alegações como rumores, o dano já estava feito. O escândalo de infidelidade não apenas manchou a reputação de Albert, mas também o casamento de Charlene. Depois, começaram a surgir mais detalhes sobre os supostos relacionamentos extraconjugais de Albert com outras mulheres. Nos anos após o casamento, várias mulheres afirmaram ter tido relacionamentos com o príncipe, tanto antes quanto durante seu casamento com Charlene. Essas mulheres descreveram um homem que, apesar de seus deveres reais e sua figura pública, levava uma vida privada muito distante da fidelidade esperada em um casamento. A reação de Charlene às revelações foi inicialmente silenciosa. Como membro da família real de Mônaco, ela aprendeu a manter uma imagem pública composta, independentemente do que acontecesse a portas fechadas. Nos meses após o escândalo inicial de infidelidade, Charlene continuou a cumprir com seus deveres reais, participando de eventos públicos e aparecendo ao lado de Albert em sessões fotográficas cuidadosamente organizadas. No entanto, sua expressão tensa e seu semblante distante não passaram despercebidos. Em privado, Charlene estava, segundo relatos, devastada com as revelações. De acordo com fontes próximas à família real, ela se sentia profundamente traída pela infidelidade de Albert e lutava com a humilhação de ver seus problemas matrimoniais expostos ao mundo. Amigos da princesa revelaram que Charlene desabafou com eles sobre o peso que o escândalo colocou em sua vida, descrevendo o quão difícil foi navegar sua nova vida como membro da realeza enquanto lidava com as supostas infidelidades de seu marido. Houve até relatos de que Charlene considerou deixar Mônaco devido à pressão de manter uma imagem pública em meio ao escândalo de infidelidade, que se tornou insuportável. A atenção da mídia em torno do escândalo de infidelidade atingiu seu ápice em 2020, quando a princesa Charlene realizou várias viagens de alto perfil para a África do Sul. Durante essas viagens, supostamente destinados a atividades caritativas e razões de saúde pessoal, começaram a circular rumores de que Charlene estava se distanciando de Mônaco e de Albert. Suas longas estadias longe do principado, juntamente com suas aparições públicas cada vez mais raras ao lado do marido, alimentaram a especulação de que o casal real estava à beira da separação. Em resposta ao crescente escrutínio da mídia, o palácio em Mônaco tentou minimizar os rumores. Insistiram que as viagens da princesa Charlene à África do Sul eram exclusivamente por razões de saúde e que o casal real permanecia comprometido um com o outro. No entanto, o público continuava desconfiado. A notória ausência de Charlene em eventos importantes da realeza, incluindo as celebrações do Dia Nacional de Mônaco, só aumentou a crença de que o casamento estava em sérios apuros. A situação chegou ao auge em 2021, quando Charlene foi hospitalizada na África do Sul devido a uma grave infecção no ouvido, nariz e garganta. Sua estadia prolongada na África do Sul, que se estendeu por vários meses, provocou ainda mais especulações sobre o estado de seu casamento. A mídia relatou que Charlene estava relutante em retornar a Mônaco, e alguns até afirmaram que ela confessou a amigos seu desejo de deixar Albert permanentemente. Esses relatos, combinados com os contínuos rumores de infidelidade de Albert, pintaram o quadro de um casamento à beira do colapso. Durante esse período,
o príncipe Albert manteve uma postura pública de apoio à sua esposa e negou repetidamente que seu casamento estivesse em crise. Descartou as acusações de infidelidade como simples fofocas e afirmou que a ausência de Charlene se devia unicamente a problemas de saúde. No entanto, a tensão entre o casal era evidente. Quando Charlene finalmente retornou a Mônaco no final de 2021, ela parecia visivelmente frágil e emocionalmente exausta. Embora o palácio tenha emitido comunicados assegurando ao público sobre sua recuperação, estava claro que o impacto do escândalo de infidelidade, combinado com seus problemas de saúde, havia deixado uma marca indelével na princesa. Os problemas de saúde de Charlene se tornaram públicos pela primeira vez no início de 2021, quando ela viajou para a África do Sul. Embora inicialmente a viagem tenha sido apresentada como uma visita de rotina, logo ficou claro que Charlene enfrentava sérios problemas de saúde. Ela foi diagnosticada com uma grave infecção no ouvido, nariz e garganta que exigiu múltiplas cirurgias, e ela não pôde voar de volta para Mônaco durante meses. Durante sua estadia prolongada na África do Sul, Charlene foi hospitalizada várias vezes e sua recuperação foi lenta e complicada. Embora o palácio insistisse que sua ausência se devia exclusivamente a razões de saúde, muitos começaram a especular que havia mais na história. A longa separação de sua família, especialmente durante um período tão difícil, levantou questões sobre o verdadeiro estado de seu casamento. Afinal, não era a primeira vez que a princesa passava um tempo significativo longe de Mônaco. Os relatos sobre sua infelicidade no lar real e os persistentes rumores sobre a infidelidade do príncipe Albert levaram muitos a acreditar que seus problemas de saúde físicos estavam sendo agravados pela agitação emocional que enfrentava em privado. Fontes próximas à família real revelaram que Charlene foi profundamente afetada pelos rumores sobre os casos de Albert, especialmente pelas acusações de que ele havia tido outro filho ilegítimo. Para uma mulher que já estava lutando para encontrar seu lugar em um papel real de alta pressão, as revelações públicas de infidelidade se sentiram como um golpe devastador. Charlene, que sempre manteve um silêncio digno sobre sua vida pessoal, encontrou-se no centro de uma tempestade midiática, com cada aspecto de seu casamento sob escrutínio. Quando voltava para Mônaco em visitas breves, Charlene parecia visivelmente frágil. A princesa, que em outro momento demonstrava confiança e destreza atlética, agora parecia enfraquecida, e muitos notaram que seu sorriso radiante havia praticamente desaparecido. A mulher que outrora cativou o mundo com sua graça e compostura, agora parecia sufocada pelo peso de suas lutas pessoais. A agitação emocional que Charlene enfrentava também teve um impacto significativo em seu papel dentro da família real de Mônaco. À medida que suas aparições públicas se tornavam menos frequentes, o palácio foi forçado a minimizar sua ausência. Mas era evidente para os observadores que Charlene estava lutando para lidar com a situação. Relatos indicavam que Charlene achava difícil confiar nas pessoas ao seu redor. As longas separações de Albert e a tensão emocional do escândalo a deixavam cada vez mais desconectada de seu papel como princesa de Mônaco. Apesar do apoio de amigos próximos e familiares na África do Sul, seu tempo longe de Mônaco parecia destacar a crescente distância entre ela e Albert. O escândalo em torno das supostas infidelidades de Albert e a prolongada ausência de Charlene lançaram uma longa sombra sobre a família real de Mônaco. Conhecido por sua imagem glamourosa, Mônaco depende há muito tempo das figuras públicas de seus membros reais para manter uma imagem positiva no cenário global. A liderança do Principado, particularmente a família Grimaldi, tem sido um símbolo de riqueza, poder e luxo. No entanto, o escândalo que se desenrolou colocou a família real sob intenso escrutínio público. No centro do problema estava a pressão sobre o príncipe Albert para manter a estabilidade e a respeitabilidade da monarquia de Mônaco. Como governante de uma das menores e mais ricas nações do mundo, Albert sempre foi visto como um símbolo de liderança e tradição. Seu casamento com a princesa Charlene foi destinado a reforçar a imagem de uma família real forte e unida. No entanto, com as acusações de infidelidade,
Os rumores de filhos ilegítimos e as batalhas de saúde de Charlene dominando as manchetes. A vida pessoal de Albert se tornou num grande peso para a reputação da família real. Para o príncipe Albert, as consequências do escândalo foram além de sua reputação pessoal. A monarquia de Mônaco, embora sem natureza política, desempenha um papel crucial na manutenção do apelo global e do poder econômico do principado. A família real, com sua histórica conexão com figuras como Grace Kelly e o príncipe Rainier III, é uma parte central da identidade de Mônaco. Qualquer escândalo envolvendo os membros reais ameaça não apenas seu prestígio pessoal, mas também a marca do país no cenário mundial. Enquanto a família real de Mônaco olha para o futuro, o caminho de Charlene provavelmente reflete sua dedicação contínua ao seu papel, sua família e as pessoas que a apoiaram neste processo. Você acha que isso foi apenas um obstáculo ou que o casal real está em sérios apuros? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários. Adoraríamos ouvi-la. Por enquanto, nos despedimos. Até o próximo vídeo.